Pessoal, vocês me ouvem bem? Sim? Assim? Ó, é para tocar uns modão aqui hoje, ó. Boa noite a todos. Boa noite. Que a alegria e a paz de Jesus estejam nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Como a Rosa falou, realmente nós fomos hoje corajosos, né? A gente só vai ver se a gente foi mais corajoso que hoje e amanhã cedo na hora de levantar, né? Aí a gente vai ver se a gente está realmente com muita coragem mesmo. Mas que bom, é sempre muito gostoso voltar a essa casa de oração. O seu Carta falou que eu não podia andar hoje, que era para eu ficar aqui no chiqueirinho. Tipo, sabe, de criança, antigamente quando tinha o chiqueirinho, o Denis, não é para você andar, você vai ficar no chiqueirinho. Vocês não viram, mas tem uma corda aqui atrás para eu não sair. Que eu gosto de andar e falou, não, senão vai atrapalhar o menino que está filmando aqui, ó. Entendeu? Também que o alvo é grande, não teria problema, mas tá bom, seu Carta, eu vou ficar no chiqueirinho hoje. Brincadeiras à parte. Hoje, gente, frio, hein? Nossa, já jantaram sopa? Essa semana já? Sopa com pão, antitranspirante 48 horas para não precisar tomar banho. Vai fazendo o checklist aí que vai dando certo. E a gente veio hoje conversar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E esse capítulo, confesso para você que enquanto eu fui estudando para vir falar aqui com a gente, conversar aqui hoje, a cada página que eu virava era um tapa diferente. Porque esse capítulo, ele vai trazer para nós uma das reflexões e das práticas que, dentro do que se acredita, dentro da doutrina espírita, pelo menos é uma opinião minha isso, para mim é a mais difícil, que é a prática do perdão. Olha o nome do capítulo: Bem-aventurados os que são misericordiosos. O Evangelho traz que ser misericordioso, que a misericórdia ela é o complemento da mansuetude. Ela é o esquecimento, olha só que palavra forte, ela é o esquecimento de todas as ofensas. E aí eu comecei a pensar, falei, gente, como é que eu vou lá falar para o povo lá desse negócio se eu não faço isso? Estava até comentando com o seu Carta aqui. Aí eu parei para pensar e falei, bom, eu acho que eles também não fazem, porque nós estamos todo mundo no mesmo orbe, no mesmo planetinha Terra. Estamos todo mundo procurando essa evolução. E o perdão, a prática do perdão, ela é uma pedra no nosso sapato. Ela é algo extremamente difícil de fazer. Quando a gente vem numa casa espírita, a gente sempre ouve falar de caridade, de amor ao próximo, amar aos inimigos. Mas e da misericórdia? A misericórdia ela está diretamente atrelada ao perdão. E nós, nesse nosso processo evolutivo, desde o nosso nascimento, um deles, né, que é o momento que nós estamos aqui, mas dentre esses várias vezes que a gente vem aqui, nesse lindo planetinha, esses processos que a gente vive, a gente nasce numa família, a gente cresce, a gente estuda, a gente se casa, a gente tem filho, a gente vai crescendo, chega a parte, vai ficando mais velho e desencarna de novo. Nesse processo, a gente magoa muita gente. A gente colhe muitas alegrias também, mas a gente magoa muita gente. E a gente também é magoado várias vezes, né? Independentemente da forma que você foi magoado ou que você magoou. A gente é uma coletânea de processos, uma coletânea de eventos que vão fazendo com que a gente entenda o que é que está acontecendo para tentar aprender com aquela situação. E aí, até aproveitando que está um pouquinho frio hoje, para ilustrar melhor essa ideia do perdão, e veja bem que eu não quero que todo mundo saia daqui e fale, não, eu vou perdoar, é só virar uma chavinha, como desligar um interruptor e já está tudo bem na minha vida, eu já perdoei tudo, eu já esqueci. A gente sabe que não é assim, porque perdoar também é um processo. Assim como vários outros na nossa vida, o perdão ele
processo, né? Você quer ver um exemplo? Coloquei para você aqui, ó. Olha lá. O pessoal do fundo consegue ver? Acho que não precisa não, seu Carlos, sabe? O pessoal do fundo consegue ver? Só da frente, seu Carlos. Apaga só da frente, por favor. Senão o pessoal vai dormir. Esse friozinho, todo mundo quentinho. Aí, obrigado. Gente, vocês tomam banho? Nesse calorzão de Santa Fé, pelo menos uns 2 no dia, né? Quando que a gente toma banho? Quando? Toma banho de manhã, tem gente que toma banho na hora do almoço, tem gente que toma banho à noite. Mas via de regra, a gente toma banho por quê? Pode falar. Por quê? Porque está sujo. Já venceu. O CC ali já não vai dar não. E a gente toma banho quando a gente percebe que está sujo. E para que a gente toma banho? Para ficar limpo. Agora, olhando para o nosso espírito, olhando para a nossa vivência, para a nossa consciência, como que a gente vê que é a hora de dar uma limpada? Como que a gente vê que é a hora de fazer uma faxina? Quando a gente percebe que ela está suja. E tem uma vassourinha que se chama perdão. Essa é a mensagem da noite. O perdão, ele é uma ferramenta pela qual a gente se limpa. A gente tira de dentro da gente tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que me faz mal. Mas, Denis, difícil, é difícil. E o Evangelho vem assim, ó, já começa assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial não vos perdoará os pecados. E a gente começa a refletir, falar, mas então Deus não é amor? Deus não é misericordioso? Como assim Deus não vai perdoar os meus pecados? Ele vai perdoar. Deus é amor, Deus é tudo isso. Porém, Ele coloca para nós a seguinte regra: como eu posso te agraciar com uma coisa que você não entende? Como eu posso te dar o perdão se você não entendeu como perdoar? Dá para entender isso, gente? E é difícil, né? Só que nós, como espíritas e como pessoas que buscam, se nós estamos aqui hoje nesse frio, se a gente deixou as nossas casas, a nossa sopa quentinha lá no fogão para comer com o pão que você pegou na padaria depois que você saiu do serviço, e se você se submeteu a vir aqui hoje para a gente conversar, submeteu a esse frio todo para a gente vir aqui conversar, é porque algo você também está buscando. Todos nós aqui estamos buscando. A gente está num mundo de provas e expiações. Estamos aqui para entender as virtudes que a gente vai precisar desenvolver para evoluir. O perdão é uma delas. E sem o perdão eu não tenho amor ao próximo, sem o perdão eu não tenho caridade, eu não tenho nada. O perdão, a falta do perdão vai me tornar uma pessoa amarga, vai me tornar uma pessoa fria. Então, se eu preciso perdoar, primeiro eu preciso entender o que é que me ofende. O que é que me ofende na minha vida? O que é que me dói? O que acontece quando as pessoas fazem contra mim que eu me sinto magoado? Às vezes um coração partido, às vezes uma discussão, uma palavra mal falada, numa hora errada, e até às vezes a morte. Por quê? Porque dentro do nosso egoísmo, a gente queria que aquele relacionamento tivesse sido do nosso jeito e ele não acabou de um jeito bom, então eu carrego essa mágoa.
Às vezes pode ser um relacionamento entre amigos, que também acabou ali com uma traição, acabou ali com uma atitude inesperada que me magoou. Pode ser uma palavra que eu falei num momento de raiva, uma palavra que eu ouvi num momento de raiva, e aquilo me marcou muito, aquilo me doeu muito. E pode ser também a morte, porque quando a gente perde as pessoas, a gente olha e fala: mas eu tinha tantos planos, mas eu queria tanto que fosse assim, eu queria tanto que tivesse no meu aniversário, eu queria tanto que tivesse no meu casamento, é só eu. E a gente vai colocando a nossa vontade acima da nossa evolução espiritual. Só que o homem, ele é liberto quando ele faz aquilo que ele não quer, ele faz aquilo que é preciso. Então, muitas vezes acontece da nossa vida, eu acho que praticamente todos nós já devemos ter esbarrado em alguma dessas situações, se não todas. Dói muito, né? E eu gostaria de fazer uma segunda pergunta: quem ofendeu primeiro? Já parou para pensar nisso? Eu vejo isso bastante com a meninada, com a molecada. 2 moleques no intervalo. Um vai lá, passa correndo, mexe na orelha do outro. Para. Daqui a pouco passa de novo, dá um beliscão. Daqui a pouco passa de novo, dá uma pescotada. Daqui a pouco passa de novo, começa a falar da mãe do menino. Da hora que você viu, tem 2 moleques saindo na porrada. E aí? O primeiro volta triste porque ele foi agredido. A criança resolveu daquele jeito, é o que ela sabia fazer, ela resolveu daquele jeito. E a gente às vezes briga com aquele que se defendeu, com aquele que bateu. Só que quem provocou? Quem que realmente causou tudo isso? Então é importante a gente conhecer dentro desse processo, lembra? Conhece-te a ti mesmo. É importante a gente conhecer o que ofende a gente, o que é que dói na gente, para aí eu colocar limites nos meus relacionamentos. Olha, até aqui você vai, daqui para frente não, porque não vai dar certo. E lembrar também quem que ofendeu primeiro. Será que realmente eu sou tão vítima assim da situação? Será que eu também não dei um pisão na bola? Porque todas as vezes que acontece uma situação que a gente sai ofendido, a gente se vitimiza e gosta de colocar a culpa no outro. E aí é legal colocar a culpa no outro, porque eu me vitimizo. E às vezes as pessoas ficam com dó de mim pela situação que eu estou passando. Certo? Mas, veja bem, um coração partido, uma discussão, ou até mesmo a morte. Tem coisas que não dá para controlar. E se nós olharmos na literatura, tá, vários casos onde nós temos espíritos obsessores, espíritos até mesmo em sessão mediúnica, onde espíritos voltam com vontade de se vingar, com ameaças de: olha, eu vou me vingar de você porque você fez isso na outra encarnação e você fez isso. A própria espiritualidade se manifesta e faz o espírito vingador lembrar de 1, 2 ou até mesmo 3 vidas passadas, para ver realmente quem é que foi que começou toda essa história. Denis, mas chegamos a um ponto onde a gente já entendeu que a gente peca, a gente já entendeu que a gente erra, e o Evangelho nos traz a seguinte ideia: sede indulgentes, sede misericordiosos. Será que a gente é, pessoal, misericordioso com as imperfeições alheias? Será que a gente é caridoso com as imperfeições dos outros? E veja, não precisa ir muito longe não, pensa dentro da casa da gente. Será que a gente pratica isso? Será que a gente pratica o perdão? Ou será que a gente, em alguns momentos,
está se ofendendo por poucas coisas. Denis, você está desmerecendo a situação que aconteceu comigo. Jamais. Jamais. Mas nós, que estudamos o Evangelho, a gente tem que entender que tudo na vida é uma relação de causa e consequência. E aí o Evangelho traz assim para nós: reconciliações com os adversários. Pessoal, tem como a gente se reconciliar com alguém que a gente não perdoou? O que vocês acham? Tem como ou não? Tem ou não? Eu vou molhar as palavras. Pera aí, seu Carlos, eu vou pegar água. Ó, tá vendo a cordinha? Tirei rapidão. O que vocês acham? Tem como perdoar, se reconciliar com alguém que a gente não perdoou? Tem ou não? Mas o que eu queria, eu também acho que não. Mas lembra que eu disse que o perdão, ele é uma vassourinha que tira de dentro da gente tudo aquilo que é ruim? Quando a gente vai tomar banho, tem gente que gosta de começar lavando a cabeça, tem gente que lava o corpo, tem gente que lava o pé primeiro. Quando a gente vai limpar a casa, tem gente que gosta de lavar o banheiro primeiro, outro gosta de lavar a cozinha primeiro, o outro gosta de lavar a frente de casa. Então, a ideia é a seguinte: Denis, quando a gente conversa sobre isso, eu ainda não consigo. Então, se a gente ainda não consegue tomar um banhão completo, se a gente ainda não consegue dar a faxina na casa inteira, vamos limpar um cômodo de cada vez. Vamos começar. E eu me lembro, ele já deve ter vindo aqui também. Fausto já veio aqui, seu Carlos? Fausto Camilo já veio? E uma vez conversando com o meu amigo Fausto, falando, até mesmo da gente fazer palestra, né? Falei, nossa, a gente aprende tanto, né, na hora que vai fazer uma palestra, a gente estuda, porque tem tanta coisa que a gente não faz, eu me sinto até meio mal às vezes. Ele falou assim: Denis, pensa o seguinte, ó, eu nunca vou me esquecer disso. Ele falou assim: pensa o seguinte, às vezes o nosso combinado nessa reencarnação não era conseguir, era tentar. Às vezes o nosso, olha aqui, olha a frase do cara, às vezes o nosso combinado não era conseguir, o nosso combinado no plano reencarnatório era tentar. Ou seja, começar. Primeiro passo, entender aquilo que me magoou e entender que é minha obrigação como cristão perdoar. Não dá para evoluir espiritualmente com mágoa no coração. Não dá para evoluir espiritualmente com rancor, com remorso, com sentimento de vingança. Então a primeira coisa é entender que isso é errado, mas também entender que é um processo. Então, às vezes não deu para tomar aquele banhão completo, toma só aquele banho rapidinho, amanhã toma outro, amanhã... Sabe aquele piso da cozinha, geralmente perto da churrasqueira, que está tudo meio encardido? Não está ali? Você vai uma semana, você lava ele, já dá uma clareada, depois você joga um desencruzado, lava de novo, e 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 de novo. Lembra que eu falei? Nós somos uma coletânea de processos. E a nossa evolução é um processo. Para evoluir, a gente precisa perdoar, que também é um processo. Devagar. Veja, reconciliações com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí, tá certo? E daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Ou seja, a gente precisa dessa reconciliação. A gente precisa dar esse passo. E olha a segunda parte: o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar,
vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, junto ao altar, e ide antes reconciliar com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecer. Veja, a gente, como a Rosa falou, tantas oportunidades que a gente tem de trabalhar dentro e fora da casa espírita. Tem a sopa, tem o evangelho, tem estudo, a gente tem tanta coisa. E às vezes a gente frequenta a casa espírita 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos e ainda carregando aquela mágoa, carregando aquele rancor, e não entendendo que é um processo, que eu preciso ir me desfazendo disso, porque senão eu não evoluo. Ou seja, antes de eu achar que eu estou fazendo algo para Deus, algo material para Deus, algo que vai dar certo, que seja para a igreja, que vai dar certo para o centro, que vai dar certo para qualquer que seja uma instituição, primeiro, o que é que Deus quer de mim? O que é que a espiritualidade maior quer de mim? Que eu perdoe e que eu me reconcilie. Qual que é a parte mais difícil de tudo isso? Quando a gente vai se reconciliar, a gente acha, geralmente se coloca aqui, o cara perdoou o amigo, perdoou tal coisa. A gente acha que aquela pessoa, ela é taxada, pelo menos no meio da sociedade, como um bobo, uma pessoa que não tem amor próprio. Mas na verdade, reconciliar não significa não se defender, não significa tolerar qualquer coisa e aceitar qualquer coisa, não significa desejar que seja como foi um dia. Significa que eu preciso expurgar de dentro de mim todo sentimento que é mau. Lembra da vassourinha? Eu preciso limpar isso de dentro de mim. E o Evangelho traz essa expressão: desfazer-se de todo o ressentimento. O significado desta frase é exatamente esse. Quando ele fala, olha, se você for colocar alguma coisa no altar e você perceber que você tem alguma coisa contra alguém, ou que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro e resolve a situação. Às vezes resolver essa situação não vai ser fácil. Às vezes não vai resolver de um dia para o outro. Denis, às vezes a pessoa que está magoada comigo, ela não quer conversa comigo. Não tem nem condição de eu chegar perto dela. Ou às vezes pior, a gente também não quer. A gente também não quer que essa pessoa chegue perto da gente. A gente não quer ter contato. Denis, é difícil, eu sei. Então vamos dar o primeiro passo? Uma oração. Vamos pedir auxílio nesse momento. Senhor, eu sei que eu tenho essa mágoa no meu coração. Eu sei que eu estou errado. Então, me mostre o caminho para que eu consiga ir tirando isso de dentro de mim aos poucos. E a gente se esforçar também, porque a espiritualidade ela nos mostra o caminho, mas ela não faz o trabalho por nós. E lembre-se, às vezes, como disse meu amigo Fausto, às vezes o nosso combinado nessa encarnação não era conseguir, era tentar. Tudo bem? Gente, vocês estão bem até aqui? Beleza? Tranquilo? Hoje é brabo o capítulo, hein? Hoje é eita atrás de bicho o capítulo hoje, tá? Mas fica tranquilo, que o seu Carta disse que fez um chá para nós na saída. Vamos ver. O seu Carta, o povo só arruma serviço para o senhor, né? O senhor vai arrumar um aquecedor semana que vem. Já trabalha que não condenado e a gente só arruma serviço para ele, vocês perceberam? Não tem jeito, né? Seu pai, seu Carta. Deixa eu molhar mais as palavras aqui um pouquinho.
eu perguntar um negócio para você. Perdoar os outros, fácil ou difícil? E perdoar você mesmo, fácil ou difícil? Mais difícil ainda? Difícil, né? Olha aqui que estranho. Perdoar os outros e perdoar a mim mesmo. Caraca, você já tinha parado para pensar nisso? Perdoar a gente mesmo. Eu, parabéns, Denis, eu te perdoo. Como assim? Perdoar a mim mesmo. Vocês vão concordar comigo que todos nós temos consciência do bem e do mal que fizemos. Sim. Mas será que a gente usa a mesma régua para ver se perdoamos os outros ou perdoamos a nós mesmos? Será que a gente usa os mesmos requisitos? Será? Ou geralmente para a gente, então, é que aquele dia eu falei aquele negócio, mas é que eu estava fazendo regime, eu estava numa fome, e aí era fome falando. E aí eu briguei com a pessoa porque eu estava com fome. Ou não, é porque aquele dia, rapaz, tinha acontecido tanta coisa na minha vida, e aí eu falei sem pensar, mas foi da boca para fora, não foi maldade. Só que quando alguém vem até nós, você me desculpa, cara, eu estava fazendo um regime aquele dia, estava com fome, e eu não quero saber. Aquilo que você falou, aí a gente volta e fala assim, não tem perdão. Não tem perdão. E aí eu pergunto para você, quem somos nós para dizer que tem perdão ou não? Se o próprio Cristo perdoou todos aqueles que fizeram todas aquelas atrocidades com ele, o que Cristo fez de ofensa? Ele trouxe uma nova ideia, simples, de amor, de caridade, e que a palavra de Deus era acessível a todo mundo. Isso foi a ofensa do Cristo às pessoas da época. E ainda assim, ele perdoou. E nós? Será que as pessoas não são dignas do nosso perdão? Será que nós mesmos não somos dignos do nosso perdão? Porque quando a gente não perdoa, você não está usando a vassourinha, é como se você não estivesse tomando banho, espiritualmente falando. Você não está tomando banho. Você está com um CC de 30, 40 anos aí. E aí? Será que é isso mesmo que Jesus quer para nós, que a espiritualidade quer para nós? É assim mesmo que a gente quer evoluir? Que a gente deseja a nossa evolução? Olha o que traz a outra parte do Evangelho. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do vosso irmão. Porque julgar o erro do outro é muito fácil, é muito tranquilo. Não, tá louco, o cara falou um monte de asneira lá onde eu estava, o cara me dobrou aqui, o cara virou sem dar seta, a gente já xinga tudo a pessoa, só porque o cara virou sem dar seta. Fila do banco na hora do almoço, não, eu jamais faria isso, olha que... Será mesmo? Será que nós estamos assim, tão moralmente acima, a ponto de poder julgar o erro dos outros e não olhar para nós mesmos? Se eu não olhar para dentro de mim, fica mais fácil ainda, se eu não ver os meus próprios erros, não é verdade? E eu coloco mais uma vez, eu acredito que hoje as pessoas estão se ofendendo com muita facilidade. As pessoas se ofendem com muita facilidade.
Vou contar uma história para vocês. Semana passada eu tive o prazer de ir pela primeira vez na Casa Espírita Imã, lá em Jales, na sexta-feira. Fui fazer palestra lá, fiz a palestra, eu fiz, né? Junto com a espiritualidade, fizemos a palestra. Foi muito legal, super recebido. Comprei um pãozão na saída, viemos embora, beleza. Cheguei segunda-feira para trabalhar na escola. Uma professora falou assim para mim: ô Denis, é você que foi dar palestra em Jales sexta-feira? Falei, fui. Ela falou, lá no IMA? Eu falei, isso. Ela falou, bem que minha mãe falou que tinha um gordinho de Santa Fé dando palestra lá. Eu falei, uai. Eu falei, do nada, gratuita. Uai, gente, nós estamos acima do peso. Entendeu? Eu vou me ofender com isso? Ainda perguntei, falei, não, mas peraí, tudo bem, já que ela viu que é o gordinho de Santa Fé, ela gostou da palestra? Não, ela gostou da palestra. Falei, então tá bom. Mas aí eu vi que aquela senhora não enxergava muito bem, porque ela falou que eu estava sem barba. Então eu já fiquei mais tranquilo, porque eu acho que eu não estou tão gordo assim. Entendeu? Já que ela não viu minha barba, então eu falei, tá precisando de um oftalmo essa tia aí, não está muito bem não. Mas, veja, será que não dá para relevar certas coisas? Será que não dá? Vamos passar uma... Será que não dá para a gente ser mais complacente, ser mais manso, ser mais compreensivo com as pessoas e ser mais compreensivo com a gente mesmo? Porque quando a gente fez aquelas caquinhas antigamente, a gente às vezes não tinha o conhecimento que tem hoje, a gente não sabia que era errado, ou não tinha maturidade suficiente, ou também se achava melhor do que os outros, ou pior ainda, sabia que estava fazendo errado e fez mesmo assim. Mas isso se chama livre-arbítrio. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E olha que interessante, vocês lembram dessa passagem aqui? Onde Jesus encontra uma mulher, havia uma mulher que tinha sido pega em adultério, e a lei, na época, mandava que ela devia ser o quê? Vocês lembram? Quando a pessoa era pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. E aí então estavam todas ali, a população, os doutores, todo mundo com uma pedra na mão ali, e aí os discípulos o chamaram, e ele falou, gente, espera aí um pouquinho então, quem não tiver pecado, joga aí a primeira. Foi todo mundo embora. Todo mundo soltou as pedrinhas e foi embora. Por quê? Porque a gente também é errado. A gente também pecou. A maior dor que a gente sente hoje, em algum momento, se não foi nessa, em alguma outra existência, a gente também causou. E a gente vai ter que pedir perdão por isso uma hora, se é que já não pediu e foi agraciado com esse perdão. Então, por que não perdoar? Por que não deixar isso? Denis, você fala assim como se fosse fácil. Você fala como se fosse ler uma receita de bolo. Muito pelo contrário. Tanto é que os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. A primeira pessoa que precisa ouvir isso sou eu. Então, não julgueis a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida do que tenhais servido para com os outros. E olha que interessante. Feliz, pois, daquele que todas as noites feliz daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. E aqui é interessante, porque o Evangelho explica que há dois tipos de perdão. Aquele perdão quando a pessoa vem até nós, ou a gente pela gente fala, não, tudo bem, mas a gente fica torcendo para a pessoa escorregar ali na esquina e cair de cara no chão. Quando a gente fica sabendo que a pessoa sofreu algum tipo de perda, a gente fala, bem feito, justiça divina tarda, mas não falha. Será que isso é perdão?
O Evangelho nos traz que há dois tipos: o perdão dos lábios, que é esse que a gente faz. Não, vou falar aqui que eu desculpei, que está tudo certo, só para ficar assim, numa boa, mas a gente sabe que lá dentro tem uma mágoa. A gente sabe que lá dentro tem coisa errada ainda. E saber que tem alguma coisa errada lá dentro é um ponto. Se a gente sabe que não está legal, vamos trabalhar isso aí. Vamos trabalhar esse perdão. Chega na frente do espelho, na hora que for escovar o dente, eu perdoo e eu me perdoo. Denis, mas vai ser da boca para fora, mas é o começo. Lembra que é um processo? E a gente vai varrendo isso para fora. Devagarzinho a gente vai tirando. Até a hora que vai chegar um momento que isso vai ser natural. E tem o perdão do coração. Lá no início, lembra que eu falei que significava misericórdia? Vocês lembram o que significava misericórdia que eu falei? Ela é o complemento da mansuetude, ela é o esquecimento das ofensas. O Evangelho nos traz que o verdadeiro perdão, ele é o esquecimento. Denis, você está dizendo que a gente deve fingir que nada aconteceu? Não, não é isso. É entender aquela situação como um ponto de aprendizado, e uma vez que a gente já tirou o aprendizado daquilo, falar: olha, agora isso é passado. Eu posso lembrar disso, eu posso olhar isso, mas não vai me machucar mais. Vai demorar um tempinho. É um processo. Acho que eu falei processo umas 20 vezes já hoje. Mas é um processo. E a gente tem que começar esse processo. Indulgência. O Evangelho diz assim: olha, temos que ter indulgência para as imperfeições alheias e rigor para as nossas próprias. Lembra que eu pedi se a gente coloca os erros dos outros e os nossos na mesma moeda? A gente coloca a mesma régua para ver se a gente merece receber ou dar o perdão? Então o Evangelho fala: faz o contrário. Seja mais rígido com você e mais indulgente para com o outro. Seja duro com você, mas compreensivo com o outro. Geralmente a gente faz o contrário. Geralmente nós somos indulgentes para conosco, só que temos rigor para as imperfeições alheias. Porque é muito mais fácil eu julgar o erro do outro do que julgar o meu erro. É aquele ditado popular: um macaco senta em cima do rabo e fica vendo o outro que está sentado. Vocês lembram dessa parábola aqui, ó? Vocês já ouviram falar dessa parábola aqui? Do credor incompassivo. Vocês já ouviram falar dessa parábola? Ela está bem no começo acho que ela está bem no começo desse capítulo. Ela conta que havia um homem que devia ao seu senhor muito dinheiro. E então, o seu patrão fala: olha, então é o seguinte, querido, você não tem como pagar, nós vamos vender todas as suas coisas e você vai para a cadeia, porque essa é a lei. E então o devedor se joga nos pés e fala: não, pelo amor de Deus, me perdoa, faz comigo não. Ó, tá difícil a coisa lá em casa, eu tô apertado, mas eu sei que eu tô errado, mas eu vou pagar, me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo e eu vou acertar. Então o senhor, o patrão, se compadece dele e fala: ó, quer saber do negócio? Esquece isso aí. Vai viver sua vida, tá tudo bem. E quando ele sai, com a dívida perdoada, ele encontra um amigo que deve para ele. Vocês lembram o que ele faz com o amigo dele? O que ele faz com o amigo dele? Ele não perdoa a dívida. Ele falou: ô meu, cadê meu cincão? Cadê o cincão meu? Não, cara, ó, e a mesma
colocação que ele fez para o patrão dele, o amigo faz para ele. O papel se inverteu. E quando os papéis se invertem, é a hora de mostrar a caridade. É a hora de ser indulgente, de ser misericordioso. Só que quando a pessoa vem até nós, a gente fala assim, a gente fica meio magoado. Tranquilo. O dia que precisar de mim também vai ver. Ou a gente fica esperando a pessoa vir até a gente, porque o dia que vier comigo eu vou falar tudo que está entalado na minha garganta. Vou falar tudo. Que caridade é essa? Que perdão é esse? Que perdão é esse que expõe o outro, que desmerece o outro? Então, o que essa parábola, de uma forma muito lúdica, traz para nós, é justamente isso. A posição que a gente está na nossa vida. Certas horas a gente precisa dar o perdão. Certas horas a gente tem que receber o perdão. Não tem pessoas que só precisam perdoar e não tem só pessoas que precisam receber o perdão. Nós somos uma coletânea de processos. Nós somos um conjunto de doações e recebimentos de perdão. E isso vai construindo o nosso caminho nessa jornada evolutiva. Quando então o patrão do primeiro descobre, vocês lembram o que ele faz? Falou, ó, traz ele aqui para mim. Falou, acabei de perdoar a tua dívida, meu. Por que você não perdoou o outro cara? Então agora, vamos voltar para a primeira solução. Vamos vender as tuas coisas e você vai ter que ir preso. Plantio e colheita. Não adianta eu plantar a ideia de que eu não vou perdoar, que a pessoa não merece o meu perdão, mas quando eu erro, eu falo, não, me desculpa, foi sem querer. Lembra lá do início? Como que Deus vai nos dar uma coisa que a gente não entende o sentido? E para nós irmos embora comer a nossa sopa com pão, frase do Kardec: com que direito que nós pedimos perdão a Deus para as nossas faltas, se nós não perdoamos a dos outros? Gente, eu sei que essa conversa de hoje foi difícil, tá? Nossa Senhora, difícil. Para mim, pessoalmente falando, é um dos temas mais difíceis de se praticar, de se falar e até mesmo de se entender. Mas eu espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para clarear isso na nossa mente, certo? Que a gente possa voltar para a nossa casa entendendo que durante a nossa vida é sempre um ciclo. Ora eu perdoo, ora eu sou perdoado. Ora eu perdoo, ora eu sou perdoado. Que é um processo. E que a gente precisa continuar. Que a gente precisa, ao menos, tentar. Porque a gente vai tentando hoje, tenta amanhã, tenta depois. Vai chegar uma hora que isso vai estar natural dentro da gente. E é nessa hora que a gente vai entender que o perdão é a chave para a nossa evolução. Meu muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.